Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 2. Eu já meditei até o capítulo 2, até o versículo 22. E hoje eu estarei encerrando aí o capítulo 2, que são 25 versículos ao todo. Então falta 3 versículos para que eu possa concluir este capítulo 2. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Ok, está aí. Está aí na tela. Tem um epígrafe aí, podem ver. Muitos creram em Jesus. É a epígrafe aí que está no texto. Vamos ver se realmente é isso mesmo. Diz assim: e estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. É isso mesmo. Então, a epígrafe aí está correta. Muitos creram em Jesus. Por quê? Porque o texto que nós lemos fala sobre isso. Essas pessoas que creram em Jesus, por ocasião de que evento estas pessoas que estavam em Jerusalém, elas creram em Jesus? Veja que o evangelista João, ele faz questão de informar qual era a festa. E a festa aqui era a festa da Páscoa. Interessante. O João, ele nesta parte aqui, ele é detalhista. Ele diz qual é a festa. Veja que a festa de Pêssar, que é a festa da Páscoa, Pêssar é no hebraico, e esta festa, ela era uma festa anual, ela ocorria todos os anos. Deixa eu pegar ela aqui, está aí. Então aqui no hebraico é Pêssar, que é no hebraico. Vamos ver qual o significado dela em hebraico, que é H6453. Não, H6453. Está aí. Pêssar. Pêssar é Páscoa, sacrifício da Páscoa. Vítima pascal. Parece que ela também pode ter origem de outras palavras? Não sabemos. Mas algumas sugestões, como passear, mas o fato é que Pêssar aí fala de Páscoa. E no hebraico é Pachá. Pachá era o sacrifício pascal. Era comum ser oferecido por causa da libertação do povo do Egito. Então, o cordeiro pascal que os israelitas eles sacrificavam, tinham por costume de matar e comer no 14º dia do mês de Nissan, o primeiro mês do ano para eles, em memória do dia no qual seus pais
preparando-se para sair do Egito, foram ordenados por Deus a matar e comer um cordeiro e aspergir as ombreiras de suas portas com o seu sangue, para que o anjo destruidor, vendo o sangue, passasse por cima sobre as suas moradas. Cristo, crucificado, é comparado ao cordeiro pascal imolado. Então, o cordeiro sacrificado lá no 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês dos judeus, esse cordeiro morto nesse 14º dia, ele apontava para Jesus. Interessante. Então, veja que tinha um valor simbólico, era uma figura que já estava apontando para o Cordeiro de Deus, o Cristo crucificado. Então esta era a festa que os judeus comemoravam. Então, era o 14º dia do mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril, março, abril, aproximadamente. Então, o povo de Israel, eles tinham essa festa anual. E interessante é que, se você procurar por esta palavra no Novo Testamento, vamos pegar somente no Novo Testamento. No Novo Testamento, ela ocorre 27 vezes apenas. 27 vezes. Ela ocorre, a maioria das ocorrências desta palavra Páscoa no Novo Testamento, ela ocorre nos Evangelhos. Depois ela ocorre em Atos 12:4, 1 Coríntios 5:7. 5:7 fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em Atos fala a respeito, Atos 12:4, fala de um aprisionamento, e Hebreus fala sobre ali sobre a galeria dos heróis da fé, quando fala que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Ou seja, está falando de Moisés, que pela fé ele celebrou a festa. Então veja que nas cartas e também no livro de Atos, a ocorrência da Páscoa foram somente 3 vezes. Então, das 27 vezes que a palavra Páscoa ocorreu no Novo Testamento, 24 vezes foram nos Evangelhos. Então você pode ver aí que tem uma ligação muito forte com a pessoa de Jesus. Outro detalhe também a respeito da festa da Páscoa é que o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, o relato de Páscoa está ligada. Esta festa, ela está ligada ao quê? A última semana de Jesus ali em Jerusalém. Por exemplo, lá em Mateus, toda ocorrência, são 4 ocorrências no livro de Mateus. Esta palavra Páscoa, ela ocorre em Mateus 26, só no Mateus 26, Mateus 26, 2, 17, 18 e 19. No Evangelho segundo escreveu Marcos, ocorre também 4 vezes, no capítulo 14, falando também sobre a última semana de Jesus, a morte de Jesus ali em Jerusalém, a última festa que Jesus participou da Páscoa. Então é Marcos 14, 14:1, 14:12, 14:14 e 14:16. E depois, lá em Lucas, interessante que em Lucas tem 2 capítulos que falam a respeito da Páscoa. Em Lucas 2:41, quando Lucas vai dizer que os seus pais iam anualmente a Jerusalém
para a festa da Páscoa, capítulo 2, versículo 41 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E depois ele dá um salto para Lucas 22. Então, lá em Lucas ocorre 7 vezes a palavra Páscoa. E a maioria dessas ocorrências está no capítulo 22, ou seja, exceto um, foi em Lucas 2:41, que ocorre a palavra Páscoa. O restante 6 vezes está tudo no capítulo 22, que é 22:1, 22:7, 22:8, 22:11, 22:13 e 22:15. E agora, no Evangelho segundo escreveu João, que é o que nós estamos meditando, que inclusive é aí no capítulo que nós estamos expondo hoje, esse versículo 23. Então, a primeira ocorrência ocorre no capítulo 2, versículo 13. Inclusive, nós já até meditamos sobre ele. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Outra vez, e estando ele em Jerusalém durante, a festa da Páscoa, o versículo que nós lemos. Depois, lá no capítulo 6, versículo 4, ora a Páscoa, festa dos judeus estava próxima. Então Jesus foi para lá. Depois, João capítulo 11, versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E depois João 12:1 diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E depois, João 18:28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas, porém, comer a Páscoa. E aí tem João 18:39 e 19:14. Então, se você fizer a conta aí, começando a partir do versículo 13 do capítulo 2, que nós estamos expondo, se nós vermos aí, são 3 Páscoas. Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ele participa de 3 festas da Páscoa. No capítulo 2, no capítulo 6 e no capítulo 11, que é a última festa da Páscoa que Jesus participa. Ele vai para Jerusalém, ele participa desta festa e lá ele é crucificado. Interessante. Então se você contar aí, a festa da Páscoa era festa anual. Por isso se diz que o ministério de Jesus, ele durou aproximadamente 3 anos e meio, entre o batismo de Jesus e a sua morte ali no Calvário. Esse período foi 3 anos e meio. Então, se você fizer a conta aí, você vai chegar a essa conclusão. Então, Jesus, ele estava ali durante esta festa tão importante, uma festa que apontava para ele próprio. Muitos creram no seu nome. Mas o interessante é que, apesar das pessoas crerem em Jesus, o próprio Jesus não confiava neles. Por quê? Vamos ver. Olha, vamos ler de novo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, então eles viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então eles creram em Jesus, atraídos por algo que Jesus fazia. Eles não creram em Jesus
simplesmente se Jesus dissesse: eu sou o Cristo, será que talvez este não seja o problema que nós estamos vivendo esses últimos dias? Em que as pessoas creem em Jesus somente devido ao fato de Jesus fazer alguma coisa para elas, curar a enfermidade, resolver algum problema. Então a pessoa crê momentaneamente, mas depois de um certo momento ela começa a escandalizar a igreja de Cristo. Está escrito aí o próprio Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E interessante que as duas palavras aí, creram no seu nome e confiava a eles, as duas palavras gregas são a mesma. Confiava, o verbo é pisteu. Pisteu é acreditar, ter confiança, é isso. Por isso que no versículo 24, os tradutores colocavam que Jesus não confiava neles. Então, se eu traduzir também o pisteu do versículo 23, olha, muitos vendo os sinais que ele fazia, passaram a confiar em Jesus, ou acreditaram em Jesus, porque pisteu é isso, é chegar à conclusão que é uma verdade, estar convencido de acreditar. Está aí do lado direito da tela, aí você pode ver. Estar persuadido de acreditar, depositar confiança em, crer. Tá vendo? Então, usado no Novo Testamento para convicção e verdade, para a qual um homem é impelido por certa prerrogativa interna e superior em lei da alma. Isto é, crer. Mas o próprio Jesus não confiava neles. E aí pode ver que Jesus usa a mesma palavra. Eles creram e Jesus também não acreditava na crença deles, porque Jesus os conhecia a todos. Porque Jesus conhecia o íntimo do coração do homem. E outra coisa, a palavra aí é gnosco. Gnosco. E a palavra gnosco é um conhecimento profundo. Interessante que a expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher. Ou seja, é um conhecimento profundo, é um conhecimento íntimo, a palavra gnosco. Não é um conhecimento superficial que alguém chega e olha assim e chega à conclusão. Não. A palavra gnosco aqui no texto é um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo. E Jesus não acreditava neles porque conhecia todos. Olha só, o 25 para nós encerrarmos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E o interessante é que aqui o escritor ele usou a palavra anthropos. Anthropos fala do ser humano, o homem como ser humano. E aqui não é homem somente, aqui é homem e mulher. Fala do ser humano. Quando fala de ser humano, fala de homem e mulher. Porque no meio daquela multidão, homens e mulheres, com certeza, eles creram em Jesus, mas creram em Jesus baseados somente nos sinais que ele fazia. Porque com certeza eles receberam algo e movidos pelo interesse,
eles passaram a crer em Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus, diz aí o texto, não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E o Senhor Jesus também, ele sim, não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem. Testemunha aí é marturel. Marturel, no grego, é ser testemunha, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Não precisava de alguém externo falar isto para Jesus, a respeito do homem, anthropos, porque ele mesmo, quem? Jesus. Aí novamente ele usa a palavra gnosco, conhece, que lá no versículo 24 ele usa a palavra conhecia, que é a palavra gnosco. Aqui sabia, do verbo saber, é a mesma palavra grega, ou seja, porque ele mesmo conhecia ou sabia o que era a natureza humana. É claro que no texto grego não tem esta palavra aqui, natureza, não tem. Não existe aqui, nesse texto aqui, a palavra natureza. Tem a palavra humana, novamente. Ele usou que homem, anthropos, e novamente ele repete, aqui ele usa humana, mas a palavra grega é esta aqui, ó, anthropo. Então ele começa aqui, egnosken, olha, egnosken, que é o que é egnosken? Saber, então sabia. Aí ele usa outra palavra, ti, a palavra ti é um pronome demonstrativo, que, o que, e depois ele usa outra palavra que é um verbo, eimi, o que acontece, o que está presente, o que existe. Essa palavrinha, esse verbo aqui, ó, ele está aí no verbo, esse verbo está no imperfeito, na voz ativa, indicativa e na terceira pessoa do singular. Essa palavrinha aí que eu destaquei aí, ou eimi. O eimi, aí a conjugação como está conjugada no imperfeito, na voz ativa e indicativa, a ideia de eimi é existir. E aí usa outra palavra grega aí, o en é uma preposição, da ideia de em, por, com, ou seja, vou jogar ela na tela aí para vocês verem, em, por, com, em ou homem. E aí tem outra palavra grega, que essa aqui é to. Então o to aí dá a ideia de um artigo. Então a ideia é que ele conhecia o que existia, o que tem dentro do homem. Então, para nós entendermos com mais clareza, ele colocou, os tradutores, olha, ele sabia o que era a natureza humana, que é a natureza da ideia da nossa constituição. Então Jesus sabia que o homem, o que existia dentro do homem, qual era a natureza do homem, como era formado o homem, a natureza da sua alma, Jesus sabia muito bem. Por isso que Jesus não confiava neles. Então por isso que Jesus, quando olha para nós, ele não olha para a nossa aparência. Jesus, ele olha para o nosso interior. Então não adianta alguém querer enganar ao Senhor Jesus. Não adianta. Ele olha para nós. Ele não olha para essa estrutura física exterior, mas ele olha para o nosso interior. Ele olha para dentro de nós. Ele olha para as nossas motivações. E ele sabe muito bem se nós estamos servindo a ele porque realmente nós o amamos
Ou nós estamos servindo a Ele porque nós vimos algum milagre, porque nós recebemos algum milagre de Jesus? Então, o milagre de Jesus não pode ser algo que nos motiva a servir a Ele. Não, nós devemos servir a Jesus por amor. É isso que está chamando a atenção aí no texto. Então, muitos creram em Jesus, mas Jesus, o mesmo Senhor Jesus, não cria na conversão deles. É o que está no texto, não temos como fugir. Está no versículo aí 24. Mas o próprio Jesus não cria neles, porque os conhecia a todos. Pois bem, então chegamos aí ao final de mais uma breve exposição, 3 versículos apenas. No próximo vídeo eu estarei indo para o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E não perca os próximos vídeos, pois esse capítulo 3 ele é interessantíssimo. Nesse capítulo tem o versículo mais lindo da palavra de Deus, que é João 3,16. E interessante é que este versículo ele foi dito para apenas um homem, e esse homem se chamava Nicodemos. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.